Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Boa noite nessa segunda-feira, Jaqueline já entrando, Mila. Boa noite, meus amores. Como vocês estão? Deixa eu aumentar o som aqui. Boa noite, boa noite. Último dia de bloquinho. Nós fizemos o carnaval completo juntinhos, falando das coisas de Deus. Boa noite a todos vocês que estão entrando agora, que estavam aguardando o horário. Como é que passaram? Boa noite, YouTube também. Nós estamos pelo Instagram e pelo YouTube. Boa noite, pessoal do YouTube. Que seja muito, muito, muito bom esse último bloquinho de hoje. Já ia falar barquinho, né? Lembrando do meu amigo Edu Giberi, já ia falar barquinho. Tá quase na hora de voltar no barquinho também. Hoje é o último dia do bloquinho da Mayra. Passou rápido, né? Esse carnaval passou muito rápido, mas foi muito bom. Amanhã, quarta-feira de cinzas, as pessoas já retornam, né, a trabalhar. Nós retornamos a partir das 2 horas da tarde. E aí dizem que o ano só começa depois do carnaval no Brasil, né? Então aí o ano começa de verdade, o ano começa de verdade mesmo, né? Se bem que para a maioria de nós já começou faz tempo. Então, boa noite, boa noite. Olha, tem alguém do Crato, boa noite. Estudei no Crato, hein, no Pequeno Príncipe. Elda Couto, um beijo, querida. Lise. Um beijo para todos vocês que estão entrando aqui e entrando no YouTube também. Então, para encerrar o nosso bloquinho, nós vamos começar primeiro fazendo a nossa oração, a oração inicial, né? Vamos todo mundo fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais e nesse momento pedir a Deus a proteção, principalmente aos foliões, aqueles que escolheram passar o carnaval em festas, né? O pessoal que está na estrada nesse momento, o pessoal que está curtindo as suas festas. Vamos pedir a Deus para abençoar, para proteger, que haja menos acidentes, né? Que haja menos perigos para todos os foliões do Brasil inteiro. Pedimos ainda, Senhor amado, que visite todos os irmãos em estado de necessidade, nas ruas ou em casa. Manda anjos encarnados para levar o que comer, o que beber e o que vestir. Pedimos à espiritualidade amiga que neste momento possa visitar cada enlutado, possa lhes dar refrigério e a certeza de que a vida continua. Maria Santíssima, Mãe da Humanidade, pedimos que proteja todos os desencarnados, os nossos filhos que as nossas mãos materiais já não podem mais tocar, os nossos entes amados que fizeram a passagem para o plano espiritual antes de nós, que a Senhora possa proteger e dar-lhes muito amor. Pedimos ainda, nossa Mãe, que acolha todos os nossos irmãos que, porventura do desespero, tiraram a sua própria vida, lhes resgata a fé e lhes encorajam a renovar os seus votos. Pedimos ainda à espiritualidade amiga, a falange de Bezerra de Menezes, que possa visitar todos os hospitais e todos os lares onde os nossos irmãos sofrem com a mazela física. Dai a cura a quem for de cura. Pedimos a Jesus amado, nosso mestre, nosso irmão, que visite todos os desempregados do mundo inteiro, todos os estudantes que buscam se profissionalizar, sejam aqueles estudando para o concurso ou para o vestibular e aqueles também que estão nas faculdades. Pedimos ainda por todas as mãezinhas, as gestantes e as tentantes, para que elas possam realizar o seu sonho de maternar. Pedimos por todas as igrejas, templos, centros espíritas, terreiros, todos os lugares que professar a fé em nome de Deus, que Ele ali possa estar e proteger. Pedimos por todas as famílias, aqueles que estão passando a separação conjugal, aqueles que estão tendo contenda, que o Senhor possa enviar a sua falange da paz. E nessa coalizão também pedimos que proteja todos os países que estão em guerra, todos aqueles que estão sofrendo com as guerras que estão acontecendo. Dá-lhes a paz, Senhor. Pedimos pelas autoridades para que eles possam ter discernimento de tomar as melhores decisões. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Pois bem, último dia do bloquinho.
Muita gente hoje saiu, né? Muita gente hoje foi curtir o carnaval à sua maneira. Muita gente em casa, muita gente assistindo, muita gente em família, passeando. Então eu quero dar 2 avisos. Estarei em Franca dia 4 de maio. Podem procurar a Suzy tá até aí no chat também, tá? Procurem a Suzy para fazer a inscrição. Não será cobrado nada. Sou eu e Eduardo Gibelli no dia 4 de maio. Dia 12 e 13 eu tô no Rio de Janeiro, uma no Osmar e outra no Frei Luiz. Dia 12 e 13 de abril. Dia 19 de abril estou em Recife com o Centro Espírita Irmã Gertrudes, mas vai ser na Concha Acústica da UFPE, tá bom? Procurar o centro, Fabinho Tinoco, para ter mais notícias, mais informações. Aí, ó, o Fabinho também tá aí, ó, dia 19 de abril, em Recife, Fábio Tinoco, é esse rapazinho que tá no chat também, tá bom? Pode procurar eles para mais informação. Dia 31 de maio, estarei em Portugal, lá serão 4 palestras, tá bom? Tem o Tupaciguara em outubro, tem o Fraternidade Sem Fronteiras, o encontro dos voluntariados do Fraternidade Sem Fronteiras em Aracaju. Tem o dia 17 de maio, eu tenho Barbacena, Minas Gerais, que é com o congresso do Café com o Evangelho. E tenho também o Berlândia ainda esse ano. Então, a gente vai colocando para vocês todo o calendário das atividades da Mayra Rocha e também da Casa da Caridade para que vocês possam acompanhar. A gente tem muito Despertar, tem um evento que a gente está querendo produzir também em abril com o Tiago Espiritismo e estamos aí em conversa com o Deninho, com outros palestrantes que também irão, né, participar do evento na Casa da Caridade. Aracaju é em outubro, tá? Mas eu vou colocar também as informações no Instagram, tá bom? Em Brasília, a gente tem toda quarta-feira tem o Passe e Rogativa de Cura, que é sempre com uma palestra ou com o meu despertar, tá? Com a palestra ou com o meu despertar. E aí, entrada aberta, você pode ir, porque lá tem muito espaço, né? Então, você pode ir tranquilamente, não necessita de inscrição. Tem sempre palestras na Casa da Caridade, sempre lives com outros amigos também. Fiquem atentos ao calendário que é colocado no Instagram, tá bom? Nesse Instagram é colocado o calendário de tudo que a gente vai fazer. A participação em Franca tem que falar com a Suzy, tá? Com a Suzy, por conta do local que é menor do que o que a gente fazia. A gente fazia lá no estádio, né, que tinha o basquete, e agora vai ser no centro de convenção do hotel de lá, tá bom? Aí cabem, parece que 800 pessoas. Cabem 800 pessoas. Nós estamos ainda arrecadando os kits escolares, 62,30 centavos. Compra mochila, cadernos, tesouras, lápis, cola, lápis de cor, canetinha, borracha, tudo isso faz parte do kit escolar. Inclusive, alguns nós já entregamos, como vocês podem ver. Algumas comunidades já estão recebendo os kits, vocês podem ver também no Instagram. E a gente está em busca de completar, né? A gente está em busca de completar a nossa meta, que é 2.000 kits. Vou dar um outro recado para vocês, que é o Olive tá me assistindo. Olive, um beijo, me assistindo atentamente. Ó, fui no SofSul e estava fechado. A gente mudou, tá? A gente tá na ADE de Águas Claras. Nós estamos agora na sede própria, tá bom? Na sede própria. Toda quarta-feira tem trabalho lá, começando às 7h30 da noite, toda quarta-feira. Nas terças e nas quintas tem os estudos espíritas, na segunda-feira tem o terço, e a casa funciona de segunda a sábado. E na terça, na sexta tem marmitas, terça, sexta e sábado tem marmitas. Terça, segunda, quarta e sexta tem lanche, tá bom? Certo, vou dar esse aviso também, tá bom? Olha, deixa eu explicar para vocês. Tem sites aplicando golpes, tem páginas sendo criadas para aplicar golpes.
A Casa da Caridade não vende carta psicografada, eu não faço carta online, não envio pelo WhatsApp, não envio pelo e-mail, não tem que preencher nenhum formulário. As cartas psicografadas só ocorrem em Brasília e de forma presencial. Então, se você foi vítima desse golpe ou se estão mandando para você, por favor, denuncie. Se possível, abra um boletim de ocorrência eletrônico, porque tem as delegacias eletrônicas, e entre em contato com o seu banco para reaver o dinheiro. Explique que foi uma fraude, um golpe, entende? Para que o banco possa devolver o dinheiro. E é bom fazer o boletim de ocorrência, viu? E é bom fazer o boletim de ocorrência. Eu não entro em contato com ninguém pelo WhatsApp. Eu sequer tenho um WhatsApp próprio, o WhatsApp da casa. Então, assim, a gente não entra em contato, a gente não vai atrás das famílias para entregar a carta. A regra do meu trabalho é que a família é quem tem que querer, tem que acreditar e tem que vir buscar, tá bom? Então, assim, não há nenhuma possibilidade de você receber uma carta pelo WhatsApp sendo de Mayra Rocha, tá bom? Denunciem. E quem caiu nesse golpe, por favor, faça o boletim, entre em contato com o banco, viu? Entre em contato com o banco. Eu comprei no Instagram. Pois é, Adriana. É golpe, é fraude, viu? Golpe e fraude. Não há possibilidade nenhuma, zero, de receber uma carta pelo WhatsApp, nem pelo e-mail, nem por nada. Carta só presencial e em Brasília, Fora isso, não tem possibilidade. Patrícia, não fizeram um café pra mim, você acredita? Você botou, ó, ela e o cafezinho dela. Não, minha filha, aqui é uma coquinha, porque nem um cafezinho me serviram hoje, mas eu tenho certeza que vão servir um cafezinho pra mim, né? Vocês lembram mais de mim do que o povo que tá aqui. É tudinho aqui olhando pra mim, viu? E nada. Mas é verdade, ó, na hora, quando a gente tá sofrido e tudo, na hora a gente acaba caindo em alguns golpes desses, né? Eu sei que é possível isso acontecer. E eu fico muito triste mesmo, porque é uma coisa que a gente não consegue evitar. A gente já denunciou, já abriu o boletim de ocorrência com mais de 17 sites, só que eles ficam criando. Eles usam os vídeos que estão públicos, eles usam minhas imagens que estão públicas e induz as pessoas a acreditarem. Inclusive, eles criam um WhatsApp, só que eles colocam a foto, né, do YouTube do Mayra Rocha. Eles estão colocando a foto. Alguns seguidores me enviaram isso, porque a gente está colocando, né, tudo isso na delegacia também, para que seja investigado. E o pior que é várias empresas, vários nomes, inclusive. Quando faz o Pix, já vai para várias empresas diferentes. Então, não caiam nesse golpe, alertem as pessoas, isso é fraude, é golpe. Não há nenhuma possibilidade de você receber uma carta online. Pelo meu intermédio, não. Pode até ser que outros médios consigam fazer. Eu não tenho essa autorização, tá bom? Eu não tenho essa autorização, mas eles estão criando e estão pegando muita gente mesmo. Em Portugal será em Santarém, tá bom? Será em Santarém. Carta psicografada não pode ser cobrada, gente. Se houver cobrança, já fiquem pé atrás com isso. Tá bom? Pois bem, no último dia do nosso bloquinho, nós vamos falar sobre uma carta que é chamada canônica. Todo mundo fala muito sobre as cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo, que são 14 cartas. Essas 14 cartas de Paulo são chamadas de epístolas do amor, né? Onde Paulo vai dando para as igrejas, vai colocando nas igrejas as orientações que ele tem, os fundamentos cristãos que Paulo levanta. Tanto é que, se vocês pararem para pensar, existem algumas igrejas evangélicas que atuam hoje, que elas são chamadas paulinas.
porque elas ainda seguem as regras que Paulo ditava para as igrejas, ao Coríntios, ao Gálatas, né? Para cada igreja, em cada lugar, ele ditava regras. Se parar para ler, você vai perceber que Paulo vai falar sobre a mulher, que ela deve orar com a cabeça coberta, que o homem não deve cortar o cabelo. Várias regras, doutrinas, né? Doutrinas terrenas são criadas por Paulo e encaminhada para essas igrejas. Então, hoje, algumas igrejas, né, evangélicas, são tidas como paulinas porque ainda seguem algumas regras ditadas por Paulo. Paulo é responsável pelo cristianismo, a gente já falou sobre esse cristianismo universal. Mas fora Paulo, fora as cartas de Paulo, tem cartas que são chamadas cartas católicas. E aí eu expliquei para vocês que as cartas católicas não eram do catolicismo, o catolicismo enquanto instituição, enquanto uma igreja institucionalizada, não. São cartas católicas porque são universais. São cartas que servem para todo mundo. Inclusive, você vai perceber que essa carta é enviada para as 12 tribos. Isso significava que é para todo mundo. E nós temos a carta de São Tiago, de São Pedro, de São João e de São Judas, que não é o Judas Iscariotes, tá bom? Não pode se confundir. Temos a carta que foi para Tito, Filemon, carta aos Hebreus. Então, tem cartas que são chamadas de católicas porque são universais. Tiago, a carta de São Tiago, a carta de Tiago, é uma carta que ela significa que a fé é prática da justiça. A fé é a prática da justiça. Nessa carta vocês vão ver como é universal os princípios cristãos citados por Paulo. É uma carta curtinha, mas que serve para todo mundo, universal. Ela não é direcionada só para um povo específico. Tanto que até hoje ela pode ser utilizada sem problema nenhum. Esse Tiago, eles dizem que é o irmão de Jesus, aquele, quando Jesus estava no templo, foi lá com Maria e disseram: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora. Mas há controvérsia se Tiago seria realmente aquele Tiago ou se seria um outro cidadão que vivia numa época. Então, fora essa controvérsia sobre a autoria, a carta é muito, muito amorosa e de muita sabedoria. Portanto, sapiencial, que a gente chama, ou seja, de sabedoria. A carta de Tiago é um escrito de caráter sapiencial, né? De sabedoria. Algumas cartas, alguns livros, ou eles são poéticos, como é o de Jó, porque a gente sabe que realmente não existiu essa pessoa de Jó. Ou alguns são históricos, como Atos aos Apóstolos, ou alguns como Apocalipse também, que são históricos. O Apocalipse não é profético, né? Ele é histórico e é atribuído a João, ao mesmo João que tem o Evangelho. Então, na carta de Tiago, de São Tiago, a fé é a prática da justiça, nós vemos todos esses princípios. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. 12 tribos espalhadas pelo mundo, que é para dizer que essa carta é universal. Qualquer um pode ler essa carta, qualquer um pode, de qualquer tribo, de qualquer povo, pode ter esse acesso a essa carta e aprender as mesmas coisas, com a mesma validade. As cartas de Paulo, quando elas eram enviadas, tinham alguns problemas que eram dos locais, problemas que estavam acontecendo naquele momento, naquele povo, ou seja, Coríntios, Gálatas. Então, ele ditava regras que só cabia naquele local. Se mandada a carta de Paulo, que foi a Gálatas, para Coríntios, talvez já não tivesse serventia, porque aquela igreja não estava passando pelos mesmos problemas. Já a carta de Tiago, não. A carta de Tiago é universal, porque por onde ela passar, ela dita os mesmos princípios e os mesmos ensinamentos. Meus irmãos, fiquem muito alegres por terem que passar por todo tipo de provações, pois vocês sabem que aprendem a perseverar quando a sua fé estar à prova.
Mas é preciso que a perseverança complete a sua obra em vocês, para que sejam homens completos e autênticos sem nenhuma deficiência. Ou seja, aqui ele quer dizer que a aprovação amadurece a fé. Nós vimos em algumas cartas, né? Nós vimos em alguns livros, como o de Jó, que ensinava, um livro poético que ensinava a moralidade sobre o teste que acontecia para aqueles homens de fé. Ou seja, aqui Tiago fala sobre a provação da fé, sobre a provação da obra de Deus pelo nosso intermédio. Então, aquele que tinha a sua fé testada, provada e perseverava, amadurecia a sua fé. A importância de ver as coisas que nos acontecem com um olhar mais amoroso, não com um olhar punitivo, não com um olhar de vingança, não como um Deus que vai te punir, mas como testes que servem para te amadurecer, inclusive na fé. A live do YouTube caiu, né? Mas depois eles transmitem lá. Se não der, é porque onde a gente está, a internet é muito ruim. Mas se não der, eles transmitem lá depois. Eles repassam lá, tá bom? Não se preocupem. Agora é café, tá? É porque aqui a internet é ruim. Aí quando transmite simultâneo, vai dar ruim mesmo. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus e Ele a dará. Porque é generoso e dá sem impor condições. Todavia, é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois é indeciso e instável em tudo o que faz. Naquela época, eles eram mais duros ao ensinar. Por assim se falar, não é dureza de coração, é dureza nos ensinamentos, né? É dureza nos ensinamentos. Porque eles queriam dizer para aquelas pessoas que elas precisavam ter a fé e lutar por essa fé, perseverar nessa fé. Eu conheci uma vez uma pessoa que ela praticava todas as religiões simultaneamente. Ela era católica, ela era evangélica, ela era budista, ela era bandista e assim ela ia. Isso não é universalismo. Universalismo é quando você escolhe um caminho, mas agrega todos os outros junto para seguir bem. Isso muitas vezes é uma busca de alguém que não se encontrou ainda, ou alguém que está perdido. E era nisso que Tiago falava, né? Que quando você não tem a fé ou a dúvida se transpõe à sua fé, você é como uma onda do mar que o vento leva e traz a todo momento. Então é preciso que a gente busque a nossa fé, busque o nosso ponto de equilíbrio, o nosso ponto de encontro. Isso não significa que você precisa, né? Isso não significa que você precisa acreditar 100% em uma só, que você não possa ter suas dúvidas sobre aquela que você pratica, que você não possa ter diferença com aquilo que é falado, não. Porque as doutrinas e as religiões, elas são o quê? Elas são criadas pelo homem. Jesus era um iconoclasta, ou seja, não tinha religião. E a Bíblia diz que a verdadeira religião era alimentar os órfãos e ajudar as viúvas, dizendo que a verdadeira religião era a caridade. E Chico Xavier já dizia: em breves tempos só terá uma única religião e ela se chamará caridade. Então as religiões e as doutrinas são criadas pelos homens com ajudas espirituais, assim como a doutrina espírita, que foi justamente um homem, né, que foi catalogando. Tanto é que a gente diz que Allan Kardec foi o responsável por codificar aquilo que os espíritos falavam. Então, ou seja, a doutrina, as doutrinas e as religiões são condições humanas materiais. A condição espiritual é sempre a prática do bem, evitar fazer o mal, ter a fé, a caridade, o perdão. Isso é que é a prática cristã, né?
Ah, no YouTube voltou, entendi agora. Então, a gente continua em Tiago dizendo que o irmão pobre se orgulha de sua alta dignidade e o rico se orgulha de perder sua posição social, porque o rico desaparecerá como a flor da erva. O sol se levanta, vem o calor e seca a erva, e lá se foi a beleza do seu vício. É assim que o rico vai perecer no meio dos seus negócios. Mayra, então, quer dizer que não pode ter dinheiro. Quer dizer que só sendo pobre materialmente é que a gente pode adquirir a alta dignidade. Negativo. Essa é uma interpretação muito errada que nós fazemos da Bíblia. Nós interpretamos de uma forma muito superficial e inclusive como se essas palavras fossem escritas hoje e para nós. Essas palavras foram escritas para um povo, né? Para um povo de milênios passados. Um povo em que os ricos materialmente, eles detinham o poder, eles detinham as condições, e inclusive eles ordenavam a fé que as pessoas deveriam praticar. Não é o nosso caso hoje. Apesar de ainda existir preconceito, apesar de ainda existir algumas imposições, nós só praticamos aquilo que nós queremos. Nós temos o livre-arbítrio hoje. Nós temos o livre-arbítrio de escolha, materialmente falando. Quando Tiago fala sobre isso, você deve interpretar de outra maneira. Há ricos que têm muito dinheiro, muitos bens e são humildes, são pacíficos, são amorosos, são caridosos. Há pobres que não têm dinheiro, que não têm bens e são soberbos, ou seja, não é a condição material, que dita a sua dignidade, que dita se você é um homem de boa fé ou não, mas é sim a sua condição espiritual. Agora, se um rico, ele é soberbo, ele não é caridoso, ele não segue os princípios cristãos, entra nisso também. Agora, o rico que segue os princípios cristãos, ele está praticando tudo aquilo que é ensinado. Então, não pensem, não confundam humildade com pobreza de dinheiro. E não confundam riqueza de dinheiro também com a falta de humildade. Isso é muito superficial. Ele continua dizendo: feliz o homem que suporta com paciência a provação. Essa é uma frase muito bacana. Suportar com paciência a provação. É a tão famosa resiliência que a gente prega muito dentro do espiritismo, dentro do budismo, né? Dentro das doutrinas espiritualistas, né? Então, veja, feliz o homem que suporta com paciência a sua provação. Nós sabemos que todos nós passaremos por provações, por expiações, e muitos poucos descem por missão, vêm à terra por missão. Então, quando a gente tem a paciência de passar as nossas provações e sairmos dela vitoriosos, significa que a gente não vai ter mais que provar isso, ter a mesma provação em outras encarnações. Ou às vezes nem mais precise vir ao plano terreno para provar. Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quando tentado, que ninguém diga: Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. Algumas pessoas fazem a leitura da Bíblia, como é na parte de Jó, e leem de forma como se ela realmente acontecesse, como se cada palavra ali deveria ser acreditada como citar. E não é assim. O livro de Jó, por exemplo, é poético. Deus jamais iria deixar que uma entidade como Satã ou Bezebu ou qualquer outro nome, né? Ou qualquer outro nome viesse à terra a mando de Deus para nos tentar, nos provar, nos fazer cair. De jeito nenhum. Ali é um livro profético que fala muito sobre como ser um servo de Deus, ético, honesto e que evita o mal. É uma historinha, é como um conto de fadas que a gente conta para os filhos para ensiná-los. Porque Deus não é tentado a fazer o mal, nem tenta a ninguém.
Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que o atrai e o seduz. A seguir, o desejo concebe e dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eita, meu Deus, vamos interpretar direito? Olha o que ele disse aqui. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que é o que atrai e seduz. No Espiritismo, nós dizemos que o que nós plantamos, nós colhemos. Então, o que você plantar é o que você vai colher. A sua afinidade espiritual está como? Qual é a vibração que você joga para o universo? O que é que você está atraindo? No Espiritismo, nós não dizemos, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Não, nós dizemos, me diga quem tu és, que eu te direis com quem tu andas. É a sua energia que atrai tanto os espíritos bons, quanto os espíritos confusos, quanto aqueles viciados e etc e tal. Então, nada mais do que isso que Tiago está dizendo. A responsabilidade daquilo que você colhe é sua, que foi quem plantou, é quem está plantando. Então, não há diferença nenhuma para o que nós estudamos no Espiritismo. Deus só faz o bem. Não se enganem, meus queridos irmãos, qualquer dom precioso e qualquer dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há fases ou períodos de mudança. Por sua própria iniciativa, ele nos gerou por meio da palavra da verdade para que nos tornássemos as primeiras dentre as suas criaturas. Ou seja, um Deus perfeito, um Criador perfeito, não cria espíritos imperfeitos. Sim, nós somos perfeitos, sim. Nós somos perfeitos com imperfeições. Nós passamos as vidas, domando as nossas más inclinações. Mas nós somos criações perfeitas. Um Criador perfeito não cria criações ruins. Vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar. Opa! Cada um seja pronto para ouvir, mas lento ao falar. O que é que a gente diz? Que falar a língua é uma das armas mais poderosas. Com a língua você destrói pessoas, vidas. Com a língua você fere pessoas. Com a língua você destrói relações. Você acaba profissões. A língua é uma arma. Então ele diz assim, seja pronto para ouvir, mas lento ao falar. Ou seja, escute mais e fale menos. E lento para ficar com raiva, porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Ou seja, a sua raiva de alguém não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é praticada cada qual com as suas obras. Deus julgará as obras e a fé de cada um. Só que a gente sabe que esse julgamento de Deus pertence, na verdade, a nós. Nós somos os nossos próprios juízes. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio e é perfeito e justo. Portanto, você não planta goiaba e colhe banana. Você plantará goiaba, colherá goiaba. Portanto, seja lento também ao ter raiva, né? Porque a raiva, ela não é um atributo perfeito, ela não é um atributo bondoso, ela não é algo que vale a pena você todo dia regar. Só a paz vale a pena, né? Por isso, deixem de lado qualquer imundície e sinal de malícia e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Opa! Sejam praticantes das palavras e não apenas ouvintes. Muita gente falando de Jesus, pouca gente praticando o que Jesus pregou. Nós temos verdadeiros, fariseus, verdadeiros doutores da lei, pregando a caridade, pregando o amor, pregando regras que só são humanas e praticando nada. O amor, quando ele não entra em ação, ele é só um nome de sentimento. Amor é ação. Olha, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmo. Tem gente que decora a Bíblia inteira, tem gente que decora a doutrina espírita inteira, tem gente que é capaz de ler 3.000 livros espíritas. E só porque lê, só porque tem o conhecimento, aquele conhecimento do cérebro, aquele conhecimento material, ele começa a se iludir
que é um bom espírita, que é um homem de bem, que o caminho dele está perfeito. E aí ele deixa de lado muitas vezes a caridade, o perdão, muitas vezes a empatia pelo próximo, o respeito, a paz. E aí quando desencarna vai para onde? Vai parar no umbral da vida, como é o livro que a gente leu no Clube do Livro, né? Que chama o quê? Um espírita no umbral. Quantas vezes a gente não recebe espíritos que eram da doutrina espíritas aqui no planeta terreno, e aí eles ficam sem saber o porquê estão em localizações ou passaram há algum tempo em localizações que para eles era impossível que eles estivessem. Outros espíritos encontram líderes religiosos das quais frequentaram anos e anos e chegam lá, sua condição é melhor e começam a não entender como ele, que era um seguidor, está em condição melhor do que aquele que ele tinha como um líder religioso. Então, não é o conhecimento que te leva, é a sua prática, né? A fé sem obras é morta em si mesmo, Tiago já pregou isso também. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. Tiago não falou nada mais do que a gente sempre prega. Pratique aquilo que você fala, coloque em prática aquilo que você recomenda. Faça exatamente aquilo que você prega. Ou seja, não é difícil a interpretação bíblica se você lê com os olhos espirituais. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganado. E está enganando a si mesmo. E sua religião não vale nada. Religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Opa, olha esse versículo. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganando a si mesmo e sua religião não vale nada. Onde já se viu alguém falar sobre Jesus Cristo, onde já se viu alguém pregar a doutrina espírita, alguém pregar a doutrina evangélica, a doutrina católica, e da sua boca e das suas ações só sair violência. Aquele que não dignifica a sua doutrina, que não dignifica a sua religião, pode ser apenas um religioso, alguém que tem conhecimento, mas não é espiritualizado e não é um bom cristão. E ele diz: religião pura e sem mancha diante de Deus nosso Senhor é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflições e manter-se livre da corrupção. Então, qual é a verdadeira religião? Praticar o bem e ficar longe do mal. Praticar o bem e evitar o mal. A verdadeira religião é aquela que compreende o ser humano, é aquela que é capaz de se colocar na posição de dor que aquele ser humano está, é aquele que é capaz de ver as dificuldades dos outros e, em vez de julgar, ajudar. Essa é a verdadeira religião. Por isso que eu digo para vocês, algumas pessoas não têm religião, não têm igreja, não têm uma instituição, mas elas são extremamente espiritualizadas porque elas já entenderam o verdadeiro valor cristão. O verdadeiro valor cristão, que é o quê? A caridade, o amor, a fé, o perdão. É isso a verdadeira religião. Fora as outras, essa religião institucionalizada que a gente tem, ela é um conforto para seguir rumo à espiritualidade. Portanto, eu sempre digo, há ateus mais espiritualizados do que muitos religiosos, porque fazem o bem na sua essência, não é? Queridos irmãos, não misturem com certos favoritismos pessoais a fé que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Por exemplo, entra na reunião de vocês uma pessoa com anéis de ouro e vestida com elegância. E entra também uma pessoa pobre, vestida com roupas velhas.
Suponhamos que vocês deem atenção à pessoa que está vestida com elegância e lhes dizem: sente-se aqui neste lugar confortável. Mas dizem à pessoa pobre: fique aí em pé. Ou então, sente-se aí no chão perto do estrado dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e julgando os outros com péssimos critérios. Olha que versículo! Olha esse versículo aqui, gente. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não se importa se você é rico ou se você é pobre de bens. A única riqueza que interessa para Deus é a riqueza espiritual. Todos devem ser tratados por iguais nas casas, nos templos, nos centros espíritas, onde preguem a palavra de Deus. Porque esse é o verdadeiro Deus. Deus não faz acepção por orientação sexual, Deus não faz acepção por classe social, por raça, por cor, por gênero, por nada disso. Deus é Deus, acolhe todos por iguais. Todas as casas, igrejas, centro, tem que tratar todo mundo por igual. Não existe o rico, não existe o famoso, não existe o preferido, o predileto, não existe o reconhecido pela sociedade, não existe nada disso. Todos devem ser tratados com a mesma régua. Ouçam, meus queridos irmãos, não foi Deus quem escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para torná-los ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu àqueles que o amam? E, no entanto, vocês desprezaram o pobre. Ora, não são os ricos que oprimem a vocês e os arrastam perante os tribunais? Não são eles que difamam o nome sublime que foi invocado por vocês? Naquela época, os ricos, a grande parte dos ricos, quando eu digo em material mesmo, eles não eram cristãos. Lembrando que o cristianismo vem sendo pregado pelos apóstolos depois da desencarnação de Jesus, e eles não eram, a maioria dos poderosos não eram de outros, né? De outras religiões, de outros princípios, como o judaísmo, como outras coisas, o judaísmo mais retrógrado, enfim, eles tinham as suas crenças, e é por isso que esse versículo sai assim. Muitos pobres, materialmente falando, eram humilhados, eram massacrados naquela época, mas hoje também. Interpretando para hoje, quantas pessoas são tratadas de forma diferente dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas, dos templos? Quantas pessoas, apenas pela sua condição social ou sua orientação sexual, são segregados mesmo dentro das religiões? Quantas doutrinas que ainda não entenderam que Deus não faz acepção, que ainda apontam o dedo para outras pessoas? Então, sim, aqui é a verdadeira coisa, que Deus não faz acepção às pessoas. Se cumprirem a lei mais importante da Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês estarão agindo bem. Mas se vocês fizerem diferença entre as pessoas, estão cometendo o pecado e a lei condena como culpados. Aquele que observa a lei toda, mas falha num só ponto, torna-se culpado de violar a lei inteira. De fato, aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Portanto, se você não comete adultério, mas mata, será condenado como violador da lei. Opa! Olha que versículo importante. Ele disse, a mesma lei que diz não cometa adultério, também diz não mate. E se você não comete adultério, mas você mata, você está violando a lei. Então, quando a gente está dentro, e aí eu vou falar da doutrina espírita, né? Vou falar da doutrina espírita, porque é ela que eu sou da doutrina espírita. Eu não posso falar de outras doutrinas e outras religiões, preciso falar do meu povo. Então, se eu sou da doutrina espírita, Mayra Rocha prega: sem caridade não há salvação. Diz que a doutrina não é proibitiva, é instrutiva, mas eu aponto o dedo para quem vai para o carnaval. Eu julgo os carnavalescos, aqueles que escolheram passar em festa, como pessoas que não são espíritas porque estão se divertindo. Ou eu julgo o irmão que escolheu tal roupa, ou eu julgo o irmão que escolheu
ser da doutrina da Umbanda, ou eu faço qualquer outra coisa com palavras violentas, eu acuso, eu prejudico, eu minto, não importa se eu faço vezes a doutrina espírita, se eu vou lá no púlpito pregar dentro da comunhão, dentro da FEB, dentro dos centros espíritas, não vai importar nada. Eu estou quebrando a lei do mesmo jeito. O verdadeiro espírita, ele se limita a cuidar da sua própria vida e a ajudar todos. Todos podem errar e ele irá ajudar. E ele, quando errado, vai domar as suas más inclinações e se corrigir. Nós não estamos aqui para corrigir as pessoas, nós estamos para nos corrigir. Então, se eu critico, se eu julgo, se eu prejudico alguém, mas eu estou dentro do centro espírita, tomando um passo, pregando o espiritismo, falando de Kardec, eu já corrompi a lei toda. Porque eu tenho que fazer exatamente o que eu falar, o que eu pregar. Então, ele diz assim, ó. Falem e ajam como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. O que é a lei da liberdade que Tiago fala aqui? A lei do livre-arbítrio. É a mesma coisa que ele está falando aqui. A lei do livre-arbítrio. Porque o julgamento será sem misericórdia para quem não tiver agido com misericórdia. Os misericordiosos não têm motivo de temer o julgamento. Opa, olha que interessante. Falem e ajam como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade, ou seja, a lei do livre-arbítrio, a lei da ação e reação, a lei do retorno. Porque o julgamento será sem misericórdia para quem não tiver agido com misericórdia. Quem é o próprio julgador? Nós somos os nossos próprios julgadores, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a plantação que é discricionária e a colheita que é obrigatória. Não pense que vai ter um juiz quando você desencarnar que irá dizer e apontar os seus erros. Será você mesmo que irá dizer, será você mesmo que irá reconhecer. Então, não faça com os outros o que você não quer que faça com você mesmo. Com a mesma medida que você julgar os outros aqui sem misericórdia, você será julgado por você mesmo sem misericórdia. Então, escolha sempre a misericórdia para com os outros, para que você também receba a misericórdia quando você precisar. As pessoas erram e merecem perdão. Você errará e será perdoado. Assim que tem que ser. Os misericordiosos não têm motivo de temer o julgamento. Se você é misericordioso, se você busca reformar as suas más inclinações, se você anda conforme você prega, se você prega o amor e produz o amor, se você prega a empatia e produz a empatia, sem caridade não há salvação, você abre seus olhos espirituais para ajudar todo mundo, ainda que você cometa faltas, ainda assim você receberá a misericórdia como você ofertou. E ele continua dizendo: meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Por exemplo, um irmão ou uma irmã não tem o que vestir, e lhes falta o pão de cada dia. Então alguém de vocês diz para eles: vão em paz, se aqueçam e comam bastante. No entanto, não lhes dá o necessário para o corpo. O que adianta isso? Assim também é a fé. Sem obras, ela está completamente morta. Olha, ele falando o quê? Como é? Eu vou dar um exemplo da minha caminhada espírita. Um dia conheci uma casa espírita com um grande nome, enorme, a casa era enorme. E aí eu vi que tinha uma palestra acontecendo no salão e nós fomos assistir essa palestra. Quando nós chegamos lá, tinha várias pessoas dormindo, um palestrante falando e essas pessoas dormindo. Poderia ser porque a palestra estava, sei lá, chata, porque às vezes você está cansado, poderia. Mas eu comecei a perceber que era muita gente desconectada com aquela palestra. E eu comecei a achar estranho. E aí, quando eu saí, eu perguntei quem eram aquelas pessoas. A pessoa do centro disse: são pessoas que vêm buscar a sopa, pessoas que vêm buscar a cesta básica. Mas a gente só entrega a cesta básica e a sopa para quem assiste e faz a evangelização. E aí, eu fiquei me perguntando como pode a gente impor o estudo da doutrina, assim como algumas igrejas evangélicas impõem o culto ou impõem a missa, não importa quem quer que seja, para alguém que está ali com fome.
Se você pegar uma pessoa com fome e for aplicar um passe nela, nada vai adiantar. O corpo está com fome, o corpo está perecendo, o espírito não vai atender. É preciso que primeiro você demonstre para essa pessoa que o caminho da doutrina que você prega é o caminho do amor, é o caminho da caridade, é o caminho de Deus. Então, é necessário que você primeiro nutra, faça aquilo que é imediato. Então, se você vê um irmão com frio, mas você só vai dar a roupa de frio se ele for para a igreja, você não praticou a caridade na essência. Você entrega a blusa de frio, ele vai ver o seu exemplo e vai decidir se aquele exemplo é aquilo que ele entende por Deus. E muitos acabam indo. Mas não cabe a nós doutrinar as pessoas, não cabe a nós impor as pessoas. Isso não é coisa do Evangelho de Deus. Aí diz assim: alguém poderia dizer ainda, você tem a fé e eu tenho as obras. Pois bem, mostra-me a sua fé sem as obras e eu com as minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Nós só demonstramos a nossa fé quando os nossos passos e nossos atos condizem com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega. Eu só posso demonstrar a minha fé com o meu exemplo, com a minha caminhada. Você acredita que existe um só Deus? Muito bem. Só que os demônios também acreditam e tremem. Insensato quer ver como a fé sem obras não tem valor? Quando nosso pai, Abraão, ofertou o filho Isaque sobre o altar, não foi pelas obras que ele se tornou justo? Vocês podem perceber que a fé cooperou com as obras dele e que pelas obras essa fé se tornou perfeita. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e Abraão foi chamado amigo de Deus. Como vocês estão vendo, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Do mesmo modo, a prostituta Raabe, ao dar hospitalidade aos mensageiros e ao fazê-los voltar por outro caminho, não foi ela justificada pelas suas obras? De fato, do mesmo modo que o corpo sem o espírito é cadáver, assim também é a fé. Sem as obras, ela é cadáver. Olha que forte isso, é o que a gente prega dentro do espiritismo, né? É o que a gente sempre fala. Os espíritos evoluídos, eles pregam a execução da nossa fé, a ajuda ao próximo, a empatia, o amor, a caridade, amar ao próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós nos colocamos, né? Colocamos o próximo acima até de nós. Então é a caridade. Tiago prega aqui a caridade como a chave que abre todas as portas, como dizia o seu Carlos na carta psicografada. Meus irmãos, não se façam todos de mestres. Vocês bem sabem que seremos julgados com maior severidade, pois todos nós estamos sujeitos a muitos erros. O que é que ele está dizendo aqui? Não se façam todos de mestre. Não existe ninguém que sabe tudo, que não tenha espaço para aprender. E não existe ninguém que não sabe nada, que não possa ensinar. Então, quando você se coloca num pedestal alto, de incansável, né? De inconcebível, daquele que não pode ser alcançado, que você tem pleno domínio, pleno conhecimento, quanto mais alto o pedestal, mais alta a queda. Porque todos nós cometemos erros. O único Espírito perfeito que passou pela terra foi Jesus Cristo. O resto de nós estamos sempre buscando a nossa melhora e a nossa evolução. Aquele que não comete falta no falar é homem perfeito, capaz de pôr freio ao corpo inteiro. Olha só a língua é capaz de destruir o corpo inteiro. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, nós dirigimos todo o corpo deles. Vejam também os navios, são tão grandes e empurrados por fortes ventos. Entretanto, por um pequenino leme, são conduzidos para onde o piloto quer levar. A mesma coisa acontece com a língua. É um pequeno membro e, no entanto, se gaba de grandes coisas.
A sua língua, dependendo como você usa, as suas palavras, dependendo como você usa, guiará todo o seu corpo. E você pode entender por corpo todas as instituições. Uma igreja pode ser conduzida para o mal com a língua daqueles que seguem. Um centro espírita pode ser levado para o mal pela língua daqueles que estão lá dentro. Então vamos vigiar aquilo que nós falamos, aquilo que nós colocamos para fora, aquilo que nós mandamos como um bumerangue para as pessoas, porque essa nossa ação pode nos prejudicar. Observem uma fagulha como acaba incendiando uma floresta imensa. Isso ele está falando sobre fofoca. Isso ele está falando sobre o uso da língua para prejudicar os outros. Isso ele está falando como a mal palavra maldita. Pode prejudicar igrejas, templos, centros, uma sociedade inteira. As palavras podem matar. Vou dar um exemplo muito claro. As pessoas que quando surgem os vídeos na internet e colocam pessoas que não cometeram determinado crime, como assim, olha, violentou uma criança e coloca uma foto de uma pessoa que não tem nada a ver. Quantas pessoas foram mortas, linchadas, porque a sua foto foi parar na internet como um abusador? Quantas pessoas vão parar na internet e são difamadas e sofrem as consequências dessas mentiras? Quantas pessoas são perseguidas na internet e são colocadas como pessoas más? Eu já passei por isso, todo mundo já passou. Imaginem quantas pessoas já foram prejudicadas, inclusive na sua saúde mental, psicológica, na sua saúde material, por palavras que foram jogadas ao vento, por mentiras que foram colocadas em nosso nome. Então prestem atenção ao que vocês falam e também ao que vocês escutam. Antes de julgar alguém, veja quem é a pessoa que está falando e veja quem é a pessoa, sobre quem estão falando. Qual é a vida dessa pessoa, o que ela produz, quais são os frutos de ambas as pessoas. Tem pessoas que são notadamente violentas, doentes psiquiatricamente falando, e algumas pessoas ainda dão voz, dão razão para estas pessoas que praticam tanto mal. Prestem atenção naquilo que vocês consomem, naquilo que vocês propagam e naquilo que vocês compartilham. Porque uma palavra errada pode acabar uma sociedade inteira. Pode ter guerra, pode ter brigas, pode ter dissoluções, casamentos acabam por palavras malditas em momentos errados, amizades acabam pela mesma coisa. A pessoa que fofoca de você para outras pessoas, fofoca de outras pessoas para você. Então seja você a estação final do mal, onde a fofoca não é propagada, a calúnia também não ganha. E aí ele diz: a língua é um fogo, um mundo da maldade. A língua colocada entre os nossos membros contamina o corpo inteiro, incendeia o curso da vida, tirando a sua chama de geena. Qualquer espécie de animais ou de aves, de répteis ou de seres marinhos, são e foram domados pela raça humana, mas nenhum homem consegue domar a língua. Ela não tem freio e está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Como é que você pode amar um Deus que você não vê, se você machuca um irmão que você pode tocar? Da mesma boca sai a bênção e a maldição. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Por acaso a fonte pode fazer jorrar da mesma mina água doce e água salobra? Meus irmãos, por acaso uma figueira pode dar azeitonas e uma videira pode dar figos? Assim também uma fonte salgada não pode produzir uma água doce. Ele está dizendo que a gente precisa ser condizente com aquelas palavras que nós colocamos para fora, com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, com a nossa afinidade. Quem é sábio e inteligente entre vocês? Pois então mostre com a boa conduta que suas ações são de uma sabedoria humilde. Mas se vocês têm no coração ciúme amargo e espírito de rivalidade, não fiquem se gabando e não mintam contra a verdade.
Quantas vezes a gente não enfrenta do nosso próprio irmão, no nosso trabalho, na nossa religião, na nossa congregação, dentro da nossa casa, às vezes até com um amigo, a gente enfrenta a inveja, a gente enfrenta a disputa, a gente enfrenta todas essas maledicências que nós mesmos criamos. Nós somos responsáveis, né, por essas criações. De fato, onde há ciúme e espírito de rivalidade, existe também desordem e todo tipo de ações más. Ao contrário, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, pacífica, humilde, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, sem discriminação e sem hipocrisia. Na verdade, um fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que trabalham pela paz. Olha como é claríssimo esse versículo da Bíblia. Olha como a carta de Tiago cai em cheio para todos nós de qualquer religião. De onde surgem os conflitos e competições que existem entre vocês? Não vem exatamente dos prazeres que guerreiam nos seus membros? Vocês cobiçam e não possuem, então matam. Vocês têm inveja e não conseguem nada, então lutam e fazem guerra. Vocês não recebem porque não pedem, e vocês pedem, mas não recebem porque pedem mal, com a intenção de gastarem em seus prazeres. Idólatras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ou seja, o mundo que ele fala é o mundo dos vícios. É o mundo onde a gente só pensa na gente mesmo. É o mundo da mentira. É o mundo da falta de fé. É um mundo onde as pessoas praticam todos os tipos de atos, se justificando apenas naquilo que elas querem ver. É um mundo sem amor, sem caridade, sem perdão. É um mundo onde as palavras são mais valiosas do que os próprios atos. Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou vocês acham que é à toa que a Escritura diz: Deus reclama com ciúme o Espírito que ele fez habitar em nós. Mas ele dá uma graça maior e é por isso que a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos e aos humildes dá a sua graça. Portanto, sejam submissos a Deus, resistam ao diabo e este fugirá de vocês. Portanto, sejam bons e evitem o mal. É isso que ele quer dizer quando diz: sejam submissos a Deus e resistam ao diabo. Sejam bondosos, como Deus nos ensinou, e evitem ao mal. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Porque Deus não é um ladrão, ele não arromba portas para poder entrar. Ele não arromba portas para chegar no seu coração. Deus não arromba portas, ele pede a chave para poder entrar. Ele pede para você a sua permissão para estar dentro de você. E é por isso que ele diz isso. Se você se aproxima de Deus, Deus se aproximará de você. Pecadores, purifiquem as suas mãos. Indecisos, purifiquem o seu coração. Reconheçam a própria miséria, cubra-se de luto e chorem. Que o riso de vocês se transforme em luto e a alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os elevará. Tiago quer dizer com isso é que nós precisamos reconhecer as nossas faltas. Nós precisamos reconhecer os passos errados que nós damos. Nós precisamos reconhecer quando nós pecamos contra o irmão. Pecar contra o irmão não significa nada mais do que fazer um mal contra o irmão. Nós não acreditamos em pecados na doutrina espírita, mas nas más inclinações. O que dá no mesmo é uma mudança apenas de denominação. Irmão, não fiquem criticando uns aos outros. Olha só, Tiago escrevendo há milênios de anos atrás e a gente errando ainda hoje. Aí você olha para a Bíblia e diz assim: eu não entendo nada que a Bíblia está falando. Será que é preciso explicação para isso aqui? Irmãos, não fiquem criticando uns aos outros. Quem critica o irmão ou julga o seu irmão está criticando uma lei, julgando uma lei. E se você julga uma lei, você não é alguém que obedece a uma lei, mas alguém que a julga. Ora, só é um legislador e juiz aquele que pode salvar e destruir.
Quem é você para julgar o próximo? Olha só. Quem é você para julgar alguém? Você já consegue julgar a si mesmo com a mesma força? Será que sua vida está toda certa? Você que critica o irmão por escolha, ou você que critica, né, o irmão por uma orientação sexual, ou você que critica o irmão pela classe social, pela religião que escolheu. Sua vida está toda certa, suas contas estão todas pagas, você está sábia, você não precisa mais estudar nada, você está com espírito puro, está aqui por missão. Se for isso o seu caso, pode criticar. Se não for, é bom você cuidar do seu próprio espírito e da sua própria vida. Porque muito quem cuida da vida do outro deixa uma lacuna enorme na sua própria vida. Está deixando para trás pontos que tem que acertar com si mesmo. Agora vamos aos que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Passaremos aí um ano negociando e ganhando dinheiro. E, no entanto, nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Uma neblina que aparece um pouco e logo desaparece. Vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Em vez disso, vocês seguem se gabando da própria arrogância. Todo orgulho desse tipo é mau. Portanto, quem sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Já viu aquele ditado que diz assim: olha, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Não é só matar e roubar que é fazer o mal. Quando você tem possibilidade de fazer o bem e não faz, você está praticando o mal. Você tem possibilidade de ajudar alguém e não ajuda, você está praticando o mal. Não é o fato de não causar o mal, mas é o fato também de não fazer o bem. Lembram de André Luiz no livro Nosso Lar e também no filme? Ele passa muito tempo no umbral e ele acha isso uma injustiça. Por quê? Porque ele não fazia o mal, só que também não praticava o bem. Não fazia a caridade, não fazia nada pelos outros. Então, não fazer o bem é uma prática de mal também. E agora, vocês ricos, comecem a chorar e gritar por causa das desgraças que estão para cair sobre vocês. Suas riquezas estão podres, suas roupas foram moídas pela traça. O ouro e a prata de vocês estão enferrujados, e a ferrugem deles será testemunha contra vocês. E como o fogo lhes devorará a carne. Vocês amontoaram tesouros para o fim dos tempos. Vejam o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês. Retidos por você, esse salário clama, e os protestos dos cortadores chegam aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês tiveram na terra uma vida de conforto e luxo. Vocês estão ficando gordos para o dia da matança. Vocês condenaram e mataram um justo e ele não conseguiu defender-se. Ele está falando aqui justamente do que a gente falou no início. Aquele que só pensa em bens materiais. Aquele que passa a vida juntando bens materiais e esquece de juntar os tesouros eternos. Aquele que se acha poderoso, grande e esquece que o homem está sempre abaixo de Deus. Nenhum homem é acima de Deus. Nenhum homem é acima de Deus. Irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Olhem o agricultor, ele espera pacientemente o fruto precioso da terra, até receber a chuva do outono e da primavera. Sejam pacientes, vocês também. Fortaleçam os seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros para não serem julgados. Vejam, o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falam em nome do Senhor. Nós consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram falar da constância de Jó e conhecem o fim que o Senhor reservou para ele, porque o Senhor é rico em compaixão e misericórdia. Eles tinham uma crença que Jesus voltaria em um dia determinado e faria o julgamento final. Mas isso é uma crença que eles construíram naquela época. Com a evolução dos tempos, com a evolução das pessoas, dos espíritos, nós sabemos que Jesus não voltará um único dia. Jesus vem todos os dias nos ajudar os irmãos ainda em estado de confusão, nos lugares mais densos. Nós sabemos que o julgamento é feito todos os dias por nós e também haverá o julgamento de Deus, mas é o julgamento misericordioso de deixar que a gente só colha aquilo que a gente plantou.
Sobretudo, irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que o sim de vocês seja sim e que o não seja não, para que não se exporem ao julgamento. Quando eu era evangélica, eles dizem assim, a palavra do evangélico é sim, sim ou não, não. O que isso quer dizer? Nós devemos ter a nossa palavra, nós devemos ter os nossos acordos, inclusive com Deus, muito firmes. A gente não deve mentir. Esse versículo fala sobre mentira. A gente não deve mentir, a gente não deve enganar, a nossa palavra deve ser una. Quando a nossa palavra faltar, seja porque nós nos enganamos, mas não porque a gente queria enganar alguém, não porque a gente usou a palavra para enganar uma outra pessoa. Então que a nossa palavra seja condizente com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós estudamos. Ah, eu juro por Deus. E daí você jurar por Deus? Jurar por Deus e não praticar é a mesma coisa de não ter palavra. Então ele está falando sobre juramento, que naquela época era muito sério, né? Naquela época jurar por Deus era muito sério. Alguém de vocês está sofrendo? Reze. Está alegre? Cante. Alguém de vocês está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que rezem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente. O Senhor o levantará e, se ele tiver pecado, será perdoado. Ele aqui vai falar sobre a oração, o poder da oração, que hoje a gente já sabe que já é comprovado até cientificamente. Então, a oração tem muito poder. Confessem mutualmente os próprios pecados e rezem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo, feita com insistência, tem muita força. Elias era um homem fraco como nós. No entanto, ele rezou bastante para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois ele rezou de novo, e o céu mandou chuva, e a terra produziu seu fruto. Ainda continua explicando sobre o poder da oração. Meus irmãos, se alguém de vocês se afasta da verdade, o outro faz voltar. Ou seja, se a gente está longe de Deus, a função dos nossos amigos, a função dos nossos colegas, a função dos nossos irmãos da igreja, do centro espírita, do templo, é nos colocar mais próximos de Deus. Fique este sabendo que a pessoa que reconduz um pecador no caminho errado salvará a si mesmo da morte e cobrirá uma multidão de pecados. É quando a gente diz, a caridade cobre uma multidão de pecados. É exatamente isso que Tiago faz. E esse é o fim da carta de Tiago. Curta, necessária, totalmente entendível a qualquer pessoa, inclusive aqueles que não têm muito tato com a Bíblia. Leiam a carta de Tiago de novo e vocês verão a facilidade que é a interpretação prática, né? A interpretação prática da Bíblia nas nossas vidas, tá bom? Então por hoje é isso, acabou o nosso bloquinho da Mayra neste carnaval, mas nós voltaremos com a programação normal. Vem despertar, vem passe rogativa de cura, vem tudo normal como a gente faz. A agenda será colocada de novo e vocês verão, tá bom? Leiam a carta de Tiago de novo para que vocês possam entender qual a beleza e quão fácil é de se entender. Um beijo grande no coração de vocês, que esse carnaval tenha acabado em paz para todo mundo, que todo mundo que já está nas festas, que ainda está, possa saber dos seus limites, voltar para casa em paz, voltar para suas famílias, abraçar suas famílias, e nós continuaremos sempre orando e rezando por todos, por toda a humanidade e por todas as escolhas daqueles que o fizeram também. A nossa função, como diz Tiago, é aproximar as pessoas de Deus, não tirar as pessoas de Deus. Quer saber, uma boa árvore é aquela que te aproxima de Deus, aquela que te aproxima de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês e até mais.